Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Rota Digital, nova temporada 2024, primeiro episódio do podcast que te traz assuntos como empreendedorismo, a arquitetura, sustentabilidade, todos os assuntos aí que são interessantes para o teu negócio e para a sua rotina de vida. E hoje, para começar o primeiro episódio da temporada 2024, estou aqui com o mestre Frederico Ori, grande especialista aí da odontologia, desenvolvedor do método Ori, da clínica Ori, enfim, a gente vai bater um papo muito legal aí sobre empreendedorismo, sobre odontologia, sobre marketing, tem muita coisa interessante pra gente falar hoje. Então, Frederico, seja muito, muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado por você ter aberto espaço na sua agenda. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de vir aqui e agradeço também, né, é sempre bom falar do nosso trabalho, né, valorizar a nossa profissão, enfim, então eu fico muito feliz de estar aqui também. Joia demais, Frederico. Então, vamos começar então pela odontologia. Como é que aconteceu a odontologia na sua vida? Como que foi a sua jornada na odonto? Na verdade, o meu pai é dentista, né, então assim, eu sou temporão, né, então sou o filho mais novo. E meu irmão e minha irmã não quiseram seguir a profissão e meu pai já meio que tinha desistido de ter um filho dentista, de seguir a profissão, mas eu acabei entrando nesse barco aí. E aí, quando eu me formei, o meu pai já é bem mais velho, então assim, quando eu me formei ele já tinha 67 anos, né? Formei em 2001 para 2002. Uhum. E aí eu peguei um consultório totalmente defasado, enfim, né? Que ele já não tinha mais pena de alguém seguir. Então ele já não tinha investido muito naquilo lá. E logo que eu comecei a trabalhar com ele, eu já tive uma ideia que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu achava muito solitário, né? Ele trabalhava sozinho, não tinha auxiliar, não tinha secretária, nem nada. Isso aqui em São Paulo? E aqui em São Paulo, na região do Itaim Bibi. Tá. E ele tinha pacientes bons, tudo mais, mas assim, era um consultório pequeno de bairro, assim, né? Uhum. Num prédio comercial. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, realmente eu logo vi que eu não queria aquilo lá, né? Porque eu achava muito monótono, muito solitário, né? Então, assim, eu falei, não, eu quero ter uma clínica, né? Legal. Não é nem questão de valor, de dinheiro, mas era mais pela uma relação profissional mesmo, né? Eu achava assim, eu quero trabalhar num ambiente que tenha mais pessoas, né? Legal. Então, esse sempre foi meu objetivo, né? Bacana. Você tá em qual especialidade mesmo? Eu fiz especialização em dentística restauradora, né? Tá. Então, assim, fiz mestrado em dentística restauradora, doutorado. Uhum. E hoje eu trabalho mais com a parte de reabilitação oral. Ah, legal. Você tem uma clínica, né? Uma clínica grande até. Hoje a gente tem uma clínica na 9 de julho, né? Uma clínica com 7 salas de atendimento. Com sala de tomógrafo e tudo mais. Uhum. A gente tem uma clínica em Guarulhos, né, que é uma clínica já de 3 salas de atendimento. Uhum. A gente tem uma clínica em Santana, também de 2 salas, e agora a gente está num outro projeto aí que provavelmente a gente vai ter agora na Vila Nova Conceição, né? Ah, que bacana. Então você tem uma equipe muito grande na tua clínica. Hoje a nossa equipe está na faixa de 50 pessoas aí, né? Ah, legal. E aí aborda todas as especialidades? Endo, prótese? Hoje o que acontece? Eu sempre quis oferecer todo o tratamento possível dentro do mesmo espaço. Tá. Então hoje lá na clínica, por exemplo, na matriz, realmente a gente tem todas as especialidades. Então tem cirurgião, tem ortodontia, endodontia, periodontia, enfim. A gente aborda prótese, todas as especialidades, odontopediatria. Ah, bacana. E você tem laboratório junto também ou não? A gente tem um laboratório junto, né? Tá. Então eu sempre foquei nisso também, em ter um laboratório de prótese, justamente por conta de tempo mesmo, né? Tanto para tempo quanto para controlar melhor essa questão de qualidade de serviço, enfim. Porque eu sempre, né, o laboratório de prótese, ele, muitas vezes, sempre é um relacionamento, né? Igual um casamento, né? Entre o dentista e o protético. Então, uma relação um pouco difícil. Então, assim, eu quis puxar isso justamente para poder oferecer prazos melhores, enfim, para ter um controle sobre isso, né? Não ficar dependendo, às vezes, de um terceiro, né? Legal. Eu entendo que para o paciente fica bem mais prático ele ter uma solução multidisciplinar integrada numa única clínica, né? Então,
até disso eu te puxo assim, como que é essa parte do atendimento do paciente nesse sentido, assim, vocês conseguem entregar todo tipo de tratamento que o paciente precisa ali? Como que é esse método de atendimento ORI, vamos dizer? Até a gente tem né, a gente criou lá um logotipo, um slogan lá, Tá. que é o All-in-One, né? Que assim, que a gente sempre pensou nisso, de oferecer tudo no mesmo lugar, né? Então, não é nem por uma questão de não ter indicação nem nada, mas a gente queria resolver, e foi por conta disso até que a gente, lá em 2016 para 2017, a gente investiu num tomógrafo, né, para já oferecer essa questão do exame. Então, hoje o paciente, quando ele chega na clínica, a primeira coisa que faz, ele preenche a ficha de anamnese, mas ele já tira as fotos iniciais, a gente tem um estúdio fotográfico lá dentro, a gente já faz a tomografia, então quando a gente avalia, a gente já faz escaneamento oral, o escaneamento 3D, né, tridimensional, e aí então a gente já fica com todas as informações possíveis, né, e precisas aí de cada caso, de cada paciente, para poder elaborar o plano de tratamento, né? Então, assim, isso por uma questão de saúde, assim, de conveniência do paciente, porque a gente tinha no começo também muitas reclamações no sentido, a gente oferecer um serviço, um atendimento bom na clínica e indicar ele para fazer uma radiografia, uma tomografia numa clínica radiológica. Isso é um atendimento totalmente diferente e o paciente não gostar ou ele demorar para fazer aquele atendimento, e isso tudo atrasava o nosso diagnóstico. Então a gente focou realmente em fazer tudo dentro da clínica, justamente para ter essa rapidez, né, e essa precisão também no diagnóstico, né? Ah, legal. Você falou que faz escaneamento, como que você vê o fluxo digital? Eu te pergunto isso porque, assim, tem alguns... A gente faz muitos trabalhos na odontologia, né? Tem muita gente que preconiza ainda aquela forma da moldagem, exatamente, né? Da moldagem tradicional e tudo mais, mas como tudo na vida, assim, a tecnologia, ela sempre traz muitos avanços que beneficiam e tudo mais. Então, assim, eu entendo que você já fica com fluxo digital na tua vida. Como que você vê o fluxo digital na sua rotina de uma maneira geral? Algo que a gente sempre preconiza já faz vários anos, né? Então, eu comecei a trabalhar com o digital em 2014, né? Na época com o CEREC, que é aquele equipamento que a gente escaneava, o sistema chairside, né? Que você consegue escanear, projetar e já fresar o dente. Comecei a trabalhar com ele em 2014 e depois disso realmente a gente nunca mais parou. E a gente tem orgulho já desde 2017 falar que o nosso fluxo é 100% digital. Então, moldagem a gente não utiliza na clínica há muito tempo, né? Hoje, graças à tecnologia, você consegue linkar uma tomografia 3D com escaneamento intraoral 3D, então você consegue, por exemplo, planejar um implante, que a gente fala cirurgia guiada de implante, né? Fazer um implante guiado que você muitas vezes não precisa fazer uma incisão, um corte, então fica algo muito mais atraumático e até bem mais rápido a cirurgia de implante. E fora isso, a previsibilidade e também uma coisa que eu sempre falei é a reprodutibilidade. Por exemplo, eu trabalho muito com a parte estética, né? Então, de cerâmica. E eu tinha esse problema que muitas vezes você fazia, sei lá, 10 dentes de um paciente e às vezes o paciente quebrava um dente, né? E aí, para reproduzir esse dente no laboratório, às vezes, mesmo sendo o mesmo protético, era difícil. Sim. E hoje, e aí vocês muitas vezes precisavam moldar de novo, né? Que já não tinha mais modelo, depois de 3, 5 anos. Hoje, os arquivos digitais têm a vantagem que não ocupam espaço, então todos os arquivos digitais, desde modelos tridimensionais, o projeto dos dentes, ele fica armazenado. E a gente consegue reproduzir. Então, é um paciente que eventualmente sofre um acidente, quebrou um dente, que foi feito há 5 anos atrás, a gente consegue fresar aquele mesmo dente, né? A gente consegue produzir de novo aquele mesmo dente, tendo todas as informações que a gente também deixa guardado, de cor, textura, tudo mais. Então, essa aqui é uma grande vantagem que eu acho do fluxo digital. E fora isso, é a rapidez. Sim. Né? Tava até conversando hoje. E o que acontece? Hoje, o meu laboratório, por exemplo, ele faz um planejamento, ele desenha os dentes, né? Ele faz o projeto dos dentes
no Exocad, que é aquele programa Sim. de fazer, de projetar as próteses, né, de desenhar. Sim. E hoje você consegue abrir no celular ou no computador facilmente. Então, eles me mandam, olho o desenho, às vezes eu corrijo algumas coisas e enfim. E aí eu já... essa comunicação é muito mais rápida, né? Porque com o analógico, como que era, né? Quando eu trabalhava com o laboratório, eu tinha que ir lá no laboratório, entendeu? Eu tinha que ver, sabe? Pegar na mão. Então, assim, hoje não, a gente consegue contar o fazer desgaste do tudo virtual. paciente, né? Você colocar um fio de retração, fazer todo aquele Exatamente. processo de moldagem e tudo mais. É engraçado que, assim, hoje, né, acho que, pelo que eu sei, acho que 15% só dos dentistas têm acesso por exemplo, a um scanner intraoral, né? Então, ainda é uma minoria que tem acesso a isso. Mas é algo que realmente, assim, felizmente, cada vez... cientificamente já está mais comprovado que a precisão, enfim, tanto da impressão 3D quanto do escaneamento, enfim, da fresagem ou da impressão realmente ela é bem precisa. Sim. Né? Então, assim, quanto a isso não há dúvidas. Mas o que às vezes acontece ainda, tem dentistas que tem uma certa resistência, até porque não conhece ou depende muito de treinamento. Então, assim, logicamente é uma questão mais de conhecer o equipamento, conhecer a tecnologia. Mas isso, o que é tecnológico tem uma vantagem, né? Que inicialmente o que é mais tecnológico se torna mais caro, mas depois ele é mais barato. Então hoje você vê scanners, os scanners intraorais eram muito caros, ainda são, mas hoje tem várias... Eles vêm barateando e fora isso tem a possibilidade, hoje muitas empresas trabalham com renta, né, com aluguel. Sim. Então isso se torna bem mais acessível. Bom, a gente está falando de fluxo digital. Eu queria entender, a tua clínica, ela atua como um planning center também? Ou você trabalha em conjunto com um planning center? Como que funciona? Porque eu não sei, se vocês fazem cirurgia guiada lá também ou não? A gente faz bastante. Então, aí essa questão do planning center, como que funciona essa conversa entre vocês? A vantagem é que a gente tem realmente todos os profissionais, né? Então, assim, várias especialidades. Tá. Então, isso acaba funcionando como planning center justamente porque, às vezes, eu escaneio, faço uma avaliação, escaneio um caso, eu penso da minha parte protética, o endodontista já vê a parte da tomografia, já vê a parte dos canais, por exemplo, o ortodontista já vê a parte da parte, né, ortodôntica. Sim. Cirurgião já, quando tem implante, enxerto, alguma coisa, eu já passo para ele também já faz o planejamento dele e a gente consegue juntar todo esse planejamento para montar um cronograma só, um planejamento daquele tratamento, né? Essa é a grande diferencial que eu acho da nossa clínica, né? Entendi. Aí o teu papel lá, então, é essa parte protética, então. O meu papel hoje é realmente essa parte protética. Ah, legal. Bacana. E você consegue falar pra gente um caso clínico interessante, alguma coisa que em cima, talvez, do fluxo digital, ou como você conseguiu trazer todas as soluções assim para dentro da tua clínica? É algo que talvez te emocionou, ou te motivou, ou te desafiou? Não sei, alguma coisa nesse sentido que tenha sido interessante? Lembrar de um caso específico é difícil, né? Mas a gente tem muitos casos, por exemplo, que realmente a gente sempre foi atrás de novas abordagens, novas tecnologias, né? Então, essa parte do digital, ela mudou muito do que era em 2014 para agora. Então, assim, mesmo os softwares, eles evoluíram muito. Sim. Até os próprios processadores dos computadores. Então, tinha uma época que era difícil, dava bastante artefato, dava pau, entendeu? Então, assim, essa parte era realmente... Então, às vezes, a gente sempre ficava pensando, falei, poxa, como que a gente pode desenvolver isso e fazer... E, assim, não deixa de ser uma empresa, né? Então, assim, a gente tem que pensar em lucratividade. Então, assim, a gente sempre procura soluções que sejam melhores, né? Então, assim, tanto em termos de precisão, de qualidade, mas também a gente também tem que pensar também em relação a custos, enfim. Então é sempre essa briga, né? Porque no começo, quando implementa uma nova tecnologia,
Isso é uma coisa muito difícil até com as empresas, porque muitas vezes toda empresa tem lá os heavy users, que são os usuários que realmente utilizam muito o sistema e que, quando eles implementam, são usuários que ajudam porque, né, às vezes nem a própria empresa, muitas vezes, tem a solução de um problema que você encontrou. Sim. Né? Então, assim, tem alguns macetes lá que realmente é isso que deixa a gente feliz, né? Então, assim, mas é sempre buscando essa parte. Por exemplo, a prótese sobre implante mesmo é algo que eu conversava com muitos colegas e há um tempo atrás, até com protéticos, enfim, e realmente era mais fácil fazer analogicamente. Né? Então, assim, em alguns casos, falou assim, nossa, vai fazer digital, dá mais trabalho, sai mais caro, demora mais tempo do que fazer no jeito tradicional. Fazer uma seleção de componente protético, por exemplo, você acha que facilitou a vida? Facilitou hoje por conta do software ter evoluído, né? Da quantidade de bibliotecas, tinha empresas que não tinham nem scanbares, né? Tipo, não tinha corpo de escaneamento, você tinha que pegar outro tipo, enfim. Eu acho que mudou bastante essa questão, e até o próprio desenvolvimento do software, né? Então, acho que isso que é o mais importante, assim. Então, tinha uma época que realmente era muito difícil, assim, né? E até você vê, né? As próprias empresas mesmo, elas testaram já produtos que não deram certo e tiraram de linha. Né? Sim. Então, assim, hoje a gente já tem algo muito mais consolidado nesse sentido. Então, hoje já ficou bem melhor. Né? Bacana, Frederico. Então, vamos falar. A gente está falando da sua clínica, de empresa. Como que o Frederico Ori, empreendedor, nasceu disso tudo? Porque assim, a gente entende que o dentista, quando tem uma clínica, o que a gente pensa? Ele é o cara da cadeira que está tratando o paciente, mas aí tem a parte administrativa, tem a parte de marketing, tem a gestão de uma equipe, como você falou, você tem várias clínicas, então assim, eu acredito que seja desafiador ser empreendedor e ainda assim ser um protesista, um protético aí na área. Como você concilia isso? A parte do empreendedor e do cientista, do dentista, vamos dizer assim. Eu acho que todo dentista, todo não, né? Mas a maioria dos dentistas acaba sendo empreendedor, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, né? Que existe aquela diferença, né? Ser empreendedor ou empresário, né? E as pessoas muitas vezes confundem, né? Porque o empreendedor é a pessoa que cria uma metodologia nova, alguma coisa, né? Que de alguma maneira inova em alguma coisa. Sim. Então, assim, o dentista, no geral, hoje, infelizmente, ele tem que ser tudo. O dentista que começa hoje, ele tem que ser o dentista, ele tem que fazer um trabalho bom tecnicamente, mas ele tem que saber mostrar o trabalho que ele faz, tem que saber fotografar, tem que saber filmar, ele tem que saber divulgar isso, né, nas redes sociais, ele tem que saber gravar um vídeo, tem que saber se expor. Então, para ter sucesso, né? Então, é difícil, né? Então, acho que todo dentista, a maioria dos dentistas acaba sendo, né, essa parte do empreendedor. Mas isso é um pouco algo que foi algo meu mesmo. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto, não vou negar, eu não tenho medo, eu arrisco, né? Eu já tive outros tipos de negócios que não são lá dentro da odontologia, mas não deram certo. E fez eu aprender a não sair da odontologia. Então, eu acho que o principal, essa conciliação, para mim, não é tranquila, assim, né? Eu acho que é uma questão simplesmente de ter energia, de você pensar sempre igual falam, né? Ser o eterno incomodado. Então, sempre estar buscando coisas novas. Isso eu sempre busquei, sempre me atrai esse tipo de, sabe, sempre ter alguma coisa que dá para a gente crescer, inovar, e realmente eu sempre busco isso. Legal. E você busca algumas ferramentas específicas para a administração do teu negócio? Porque assim, a gente está num país que a carga tributária ela é terrível, então além de fazer essa gestão de equipe, você também tem que ter um controle muito rígido ali financeiro para fazer controle de custo que entra do que sai. O que eu quero te perguntar assim, como que você faz essa gestão? Você faz essa gestão a 4 mãos? Você tem uma equipe para isso?
Ou você centraliza tudo? Como que é o seu método de gestão do seu empreendimento? Sem dúvida, né? A gente tem uma equipe hoje, né? Que a gente foi formando, graças a Deus. E aí uma vez um amigo meu me deu um conselho e ele falou para mim, falou assim, você é o desbravador, você vai lá, o inovador vai montando. E ele falou assim, se você não tiver alguém para ir consertando as suas burradas, que no caminho vai acontecendo, uma hora você vai afundar, né? Então, assim, eu sempre pensei nisso. Então, assim, realmente, assim, eu tenho essa parte de sempre querer inovar, de ter ideias, mas eu preciso de pessoas que consigam também dar suporte a isso, né? A suportar essas ideias, acreditar nelas, e ver todos os meios que podem fazer com que elas deem certo. Então, assim, até também avisar que falou assim, isso daí não... Então, assim, hoje, na parte financeira, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que é minha irmã, que é uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa capacitada para isso. Legal. Ela fez engenharia de produção e aí ela cuida de toda realmente essa parte financeira, que realmente é uma parte que seria impossível cuidar, né? E é uma das partes principais aí. Sim. Em relação à tributação, essas partes, a gente também sempre procurou ajuda, procurou desde consultorias e tudo mais para ajudar nessa parte, né? Porque senão realmente acaba não se sustentando, né? Não, com certeza. E você vê o futuro do mercado brasileiro nessa parte da odontologia, na parte... A gente vai até entrar na educação daqui a pouco, mas de uma forma geral, assim, você é uma pessoa mais otimista em relação ao futuro, em relação ao empreendedorismo. Então, aí, assim, te provoco para dizer, um dentista que está começando hoje e pretende fazer ou uma rede de clínicas, ou fazer uma única clínica, mas de uma forma mais consistente, com processos e tudo mais, o que você diria para ele em relação à sua visão de futuro, assim? Acho que a visão de futuro é sempre a gente olhar o contexto, né? Acho que como que está hoje. Em relação à odontologia, eu sou otimista, né? Por várias, não por achismo meu, mas hoje a odontologia é a bola da vez da saúde, né? Então, por várias fontes, tudo mais bem confiáveis, hoje a odontologia ela está sofrendo uma consolidação, né? Então, tá vindo, tem muitos investidores hoje começando a olhar a odontologia, né? E realmente, assim, o que muda, né? Para alguém que se forma agora, eu sempre falo para as pessoas que são recém-formados, dentistas recém-formados, é que mudou a estratégia, né? Então, assim, realmente, por exemplo, se você for ver há alguns anos atrás, era muito difícil você vender, por exemplo, se eu quisesse vender minha clínica, alguém vai lá e querer comprar. Hoje já é algo que, se você tiver tudo estruturado, a parte financeira, tudo mais, você provar que tem a lucratividade lá, o EBITDA, tudo mais, hoje já existe esse mercado. Joia. Né? Então isso está crescendo. Mas também é algo que quem é recém-formado tem que ficar de olho, porque aquela ideia de você montar um consultório próprio, pequeno, e ir crescendo, hoje cada vez fica um pouco mais difícil, porque você começa a competir com clínicas maiores, e até para clínicas grandes como a gente também começa a ter uma atenção, porque você começa a surgir grandes players que você também, chega uma hora, você tem que ver se você vai conseguir competir com eles. Franquia também, né? Graças a Deus, como no Brasil, né, é um país que tem o maior número de dentistas, tem a questão da mão de obra, tem um excesso aí de mão de obra, que é bom por um lado, mas é ruim por outro. Sim. Mas tem a questão também de, assim, né, ainda depende muito da nossa profissão do contato pessoal. Né? Então, assim, hoje ainda a cara, né, o atendimento, o relacionamento do dentista ainda é a parte mais importante, né? Então, por isso que, assim, ainda acho que vai demorar um tempo aí, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas
eu particularmente, isso é bom, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue... Eu acho que existe um otimismo em relação a isso, né? Legal. De você hoje ter, assim, de ter esse outro olhar, né? Para a odontologia, né? Ah, legal. Você falou de excesso de profissionais, e aí a gente cai na parte da educação. Eu queria começar esse tópico te provocando num questionamento. Você acha que a educação no Brasil, principalmente na odontologia, ela está bem feita? O profissional ele está saindo bem formado das universidades? Esse é um... Isso tá querendo colocar na fogueira. Mas assim, eu acho que existe um problema que acho que afetou não só a odontologia, mas a maioria das profissões, que foi a pandemia, né? Sim. Na pandemia teve realmente um prejuízo muito grande nessa parte de educação, eu acho. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, em alguns congressos a gente faz gravação de palestra e tudo mais, e eu vejo que isso é muito unânime das pessoas que já estão há um tempo de estrada, como você, e até mesmo de recém-formados. Eu vejo muitos graduandos, muitas pessoas que estão saindo da universidade falando, putz, eu preciso sei lá, de me aprimorar porque eu não fui bem formado. E óbvio que eu não vou expor nenhuma universidade, mas assim, de universidades que tem um certo nome, entendeu? Então, por isso que eu te perguntei se você tem essa mesma percepção, porque é muito comum, né, nos congressos, nas aulas que eu vejo, alguns professores falando exatamente dessa falha, né, na educação, e aí, como você está falando, talvez a pandemia possa ter sido uma causa disso. Então, você acha? Não, mas eu acho que assim, se você pegar da parte da graduação, realmente acho que teve um problema, né? Que virou, assim, tirou muito contato presencial. Tá. E foi para online, e depois que acabou a pandemia, por uma questão financeira, as instituições viram que era vantagem manter híbrido, enfim, e não voltou ao que era antes. Mas, por outro lado, da educação, eu acho que eu sou a favor querendo ou não, o conteúdo digital online, ele tem uma vantagem, né? Ele acaba sendo, de certa forma, até um ponto, sendo mais democrático. Tá. Então, hoje, imagina, você tem... por exemplo, eu sou um consumidor de podcast. Então, hoje você tem informação, se você quiser e saber procurar, você tem muita informação gratuita na internet, que antes não era disponível, né? Então, você teria que pagar um curso, fazer todo aquele negócio. E hoje não, hoje existe essa facilidade. Lógico, existem conteúdos ruins até, que mais passam informação errada, até tem. Mas eu acho que também tem muitos conteúdos bons, né? Então, assim, é uma questão de saber filtrar, e isso é normal. Então, assim, na parte da educação, eu acho que realmente aconteceu isso. Teve esse problema, principalmente na graduação, mas em relação a outros tipos de conteúdo, principalmente falando como dentista clínico, porque antes, para você fazer um curso, muitas vezes você tinha que... muitas vezes não, você tinha que se inscrever, você tinha que ir lá presencialmente, muitas vezes para ter uma aula teórica. Hoje em dia você tem aulas online lá, e tem cursos com aulas online de extrema qualidade, entendeu? Tanto de mais tudo mais, que realmente eu acho que às vezes, dependendo se a pessoa souber aproveitar, ela realmente, né, seria tão bom quanto presencial, não na parte prática, né? Entendi. Você tem um método hoje de educação, né, de ensino. Isso tem a ver com o online? Como que está essa construção sua entre o online e o presencial? O que eu vejo, eu sempre quis, assim, na parte do método, é que a gente criou o método Rory mais por conta do método que a gente segue na clínica, né? E aí, a gente agora está nesse projeto, né, do online, e transformar também no presencial, justamente porque eu acho que existe um gap aí, né? Eu acho que existe uma falta de direcionamento, né? Assim, das pessoas, de dentistas que acabaram de se formar,
ninguém dá muita atenção para eles, acredito. Então, assim, existe uma falta de direcionamento em todos os sentidos, tanto da parte técnica, tanto da parte de direcionamento de carreira mesmo. Então, assim, é nesse ponto que a gente quer focar, né? Bom, e aí, assim, vamos pensar o seguinte, a gente está vendo um crescimento, né, de cursos online e da educação mesmo indo para a internet. Como você enxerga isso no contexto brasileiro, assim, esse crescimento do online? Óbvio que, assim, a gente está num momento como sociedade que cada vez mais as tecnologias elas vão vir para ajudar e talvez, assim, e aí isso é uma percepção minha, tá? Para não te jogar numa fogueira, mas eu vejo que tem muitos não especialistas se passando por especialistas, enquanto tem muito conteúdo bom de pessoas que realmente dominam aquele tema, por não saberem se expressar ou não saberem se comunicar, acabam não tendo a oportunidade de colocar o seu conhecimento, né, no mercado. Então, assim, esse crescimento do online, assim, você vê isso com bons olhos? Você acha que a gente vai passar talvez por algum crivo em algum momento em que as pessoas vão saber diferenciar o que é um conteúdo bom do que é uma falsa promessa, assim? Eu acho que é difícil, né? Assim, eu acho que é mais a parte, assim, o online, ele explodiu bastante, né? Mas hoje você vê, né? Tá acontecendo o contrário, as pessoas querem o presencial. Então, acho que ele deu meio que uma saturada e agora as pessoas estão procurando realmente mais a questão presencial. E, logicamente, o online ele sempre vai existir, então vai entrar aí num equilíbrio, né? Então, a gente acho que passou de um mundo que era totalmente presencial, aí foi para o totalmente online e agora equilibra, né? Eu não vejo, assim, isso é uma questão, assim, não só da odontologia. Eu acho que o problema das pessoas hoje é a questão de todo mundo hoje só quer o pulo do gato, né? Então, assim, só às vezes... rápido também, né? E em relação, né, isso eu falava, antes eu tinha todos os meus diplomas lá pendurados na parede, e depois de um tempo eu comecei a ver que aquilo lá não... eu acabei tirando, porque eu vi que as pessoas não olhavam mais, a maioria. Porque hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com o que você é capaz de produzir do que com o que realmente da sua formação e tudo mais. E de uma certa forma eu não acho isso errado. Porque você vai, assim, se a pessoa sabe te entregar um resultado, às vezes não importa talvez que faculdade ela tenha feito, enfim. Mas eu acho que acaba que acontecendo isso na parte do ensino, as pessoas querem só realmente pegar só aquilo que ela interessa para ela. Ela não quer pegar o conteúdo inteiro. E essa é uma das questões do online, né? Que você pode pular aula, correr aula, ver só a aula que você quer, que não é diferente da Netflix, por exemplo, né? Então, assim, hoje todo o conteúdo Spotify, Netflix, a gente acaba seguindo por isso, né? Hoje, essa questão de streaming, por exemplo, desde o YouTube, hoje, por exemplo, eu pego minha filha, que é criança, ela não entende que antigamente você ficava tendo que esperar da hora do desenho animado e depois que passava, acabou e começava o jornal, começava outra coisa. E ela acha que qualquer momento do carro ela pode ouvir a música que ela quer ouvir, qualquer momento da TV, que ligar a TV ela vai assistir o que ela quer assistir. E isso acho que reflete, né, algo que não tem volta, né, algo que a gente consome. E isso se reflete para mim na questão de curso, né, de conteúdo técnico. Então hoje as pessoas eu vejo que elas realmente querem só aprender aquele... o que interessa para elas, o pulo do gato que interessa para elas. Né? E às vezes não entende que o pulo do gato vem com toda uma literatura, um estudo de caso, enfim, né? Muita coisa que foi testado e foi desenvolvido para chegar naquele pulo do gato, né? Exatamente, mas por outro lado, a pessoa que já tem um certo conteúdo, para ela também, de uma certa forma, acaba sendo benéfico, porque, sei lá, às vezes, né, antes quando eu fazia curso presencial, por exemplo, você era obrigado a assistir uma série de aulas para na 10ª aula
você fala, pô, agora valeu a pena, eu aprendi, era isso que eu queria aprender, né? Então, assim, acontece, né, na parte técnica. Às vezes você assiste uma palestra de 1h30 e o que você aproveita mesmo, fala, putz, ele falou um negócio que durou 5 segundos, mas esse negócio deu uma chave que é isso que eu queria. Agora eu entendi o que você quis dizer, por exemplo, o cara quer entender um sistema em Placil, sim, Biomet, enfim, ele tem mais agilidade ali para encontrar a dúvida que ele quer, que ele precisa sobre aquele sistema específico. Isso até é questão, por exemplo, de laboratório, né? Você pega hoje no YouTube, vai ter um monte de vídeos explicando do Exocad. Sim. E você pega o Exocad, por exemplo, você pega um técnico lá da clínica, ele já sabe projetar o dente, já sabe fazer todas as funções. E às vezes é um negocinho que ele quer, que às vezes ele tá em dúvida. Às vezes, dependendo da sorte, entendeu? Se fosse pensar, né, antigamente, não, você ia ter que pagar um curso inteiro, aprender o beabá que ele já sabe, aprender não, né? Rever o beabá que ele já sabe para ter ter acesso àquele conteúdo. Por isso que eu acho que, de uma certa forma, acaba sendo mais democrático, assim. Assim, de uma certa forma, você consegue, de uma maneira mais rápida, o que você realmente está procurando. Entendi. Bacana. Frederico, eu vi que você trabalha com muitos influenciadores, assim, né? Você atende muitos influenciadores. Isso é uma estratégia de marketing? Talvez a gente voltando para a parte do empreendedorismo, mas num contexto geral, assim, da sua rotina ali clínica, que seja ou não para a parte dos cursos, mas essa estratégia, ela é interessante para você? Como que você vê isso? Eu cresci com os influenciadores na internet. Então, comecei lá no começo. Em 2014 para 2015 eu consegui, graças a Deus, surfar nessa onda. O Instagram ainda não tinha esses algoritmos aí, não era monetizado, ele entregava para, sei lá, 100% das pessoas. Então eu fui muito favorecido por isso. E eu explorei bastante essa questão de influenciadores. Mas depois de um tempo a gente começou um pouco a se distanciar disso. Porque houve, né, um aprendizado da população das pessoas em geral, que começaram a aprender que aquele influenciador, ele era uma permuta, nem sempre ele estava lá realmente, porque assim, era realmente muitas vezes mais por conta, né, de uma parte comercial. Mas tanto que os influenciadores nossos até hoje são pessoas que a gente não foi atrás, né? Todos os influenciadores que a gente tem hoje, eles procuraram a gente, né? Então não foi a gente que foi atrás deles, seja por indicação, porque virou nosso trabalho, e eles acabarão procurando o nosso serviço. Então eu acho que assim, é algo que hoje, querendo ou não, ajuda, tem que ter. Infelizmente existe aquela história, né, do mais visto ganha do que é melhor, mais famoso ganha do que faz melhor. E infelizmente a gente tem casos desses na odontologia. Então, assim, a gente fica nesse, né, meio termo. Acho que, assim, o influenciador tem que tomar cuidado, porque ele tanto pode atrair pacientes, como, dependendo, ele pode repelir também, ele pode afastar. Então, acho porque não dá para você controlar, por exemplo, às vezes o cara vai numa danceteria, faz alguma besteira e, putz, você acabou de fazer toda uma construção de campanha com aquela pessoa, né? É complicado. Então, isso é bem complicado, né? Então, assim, pra gente até que esse tipo de coisa até que não interfere, muitas vezes tanto, né? A gente nunca teve esse tipo de problema. Mas às vezes a coisa tem alguns tipos de postagem, às vezes, que pode até desfavorecer realmente esse vínculo com a pessoa. Então, assim, hoje a gente utiliza, eu acho que é uma boa estratégia para quem tá lá e quer começar a ser visto, já trabalha bem e quer, isso eu acho uma ótima estratégia até hoje. Mas depois de um certo patamar, eu acho que é mais manter, né? A pessoa que exagera também com muito tipo de influenciador, também eu não acho, não sei, eu acho que depois de um certo ponto não é tão positivo assim. Uma vez que você faz também uma
uma clientela de pacientes, o seu boca a boca ali já resolve tudo, né? Exatamente, né? Então, assim, também tem a questão, né? Acho que você vai no lugar e você tá pagando, e aí você vê que tem um monte de influenciador, se você achar que eles não estão pagando, é ruim, né? Então, Exato. assim, você tá pagando por eles. Exatamente. Por isso que, assim, a gente hoje tem uma cartela bem seleta de influenciadores, e a gente tem um critério bem, assim, de admitir novos influenciadores, né? Legal. Bom, Frederico, obrigado, então, pelo nosso papo aqui. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Você, sua clínica, a tua equipe, como é que acha aí o método Ori, tanto educacional quanto para paciente, e como as pessoas te encontram? Na rede social, né, a gente tem o site, que é oriclinica.com.br, o Instagram é @oriclinica, o meu Instagram pessoal, né, que eu só tenho um mesmo, então, assim, eu não tenho Instagram pessoal e profissional, é @doctor.rori, né? Esse é o meu Instagram. E do Método Rori é Método Rori, né? Só assim, acho que dá. Legal, bacana. Pra fácil. A gente vai colocar aí na tela para vocês, então. Frederico, então, muito obrigado, viu, por participar desse primeiro episódio aí do podcast da Rota aí de 2024. Um grande prazer ter você aqui. Obrigado por abrir esse espaço na agenda. Foi muito bacana o nosso bate-papo aí. E já deixo também o convite para você voltar outras vezes, para a gente falar sobre várias coisas aí. Na hora que você falou da tua filha, me passou um filme na cabeça, né? Porque realmente essa época que a gente tinha de ter que esperar o nosso programa preferido na TV, acho que dá uma discussão filosófica aí para muito tempo. Então, obrigado, muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Obrigado você então aí que acompanhou a gente nesse episódio do podcast da Rota. Se inscrevam no canal aí, ative as notificações, que esse ano a gente tem muito conteúdo legal para você que acompanha o canal da Rota Digital aí no YouTube. Forte abraço e até logo.